Se você ainda não é inscrito no canal, olha só o que você está perdendo. Vem para cá, assine o canal aqui, é gratuito. É só você se inscrever, ativar as notificações, compartilhar sempre que você quiser compartilhar nossa receita. Tem muita coisa boa, maravilhosa aqui. Tem muita gente aí crescendo, construindo sua padaria, sua confeitaria, apenas com as receitas que eu tenho aqui no canal. Você ainda não está inscrito? Então aproveita aí e venha se inscrever e fazer parte desse trabalho maravilhoso que eu venho desenvolvendo desde 2016 aqui no YouTube. Então bora para a receita, aprender essa receita linda e maravilhosa e saborosa? Vem comigo! Farinha, o açúcar, fermento, o sal, o leite e os ovos. Agora eu vou colocar isso aqui para amassar até homogeneizar tudo, e a manteiga nós vamos utilizar ela por último, tá? Vamos lá. Vamos deixar misturando em primeira velocidade até homogeneizar bem esses ingredientes. O preparo de uma receita tem que ser respeitado de acordo com como ela foi elaborada. Assim tudo se junta conforme tem que ser feito. Assim que a massa estiver homogênea, aumente para a segunda velocidade da amassadeira e deixe amassar ou sovar, que ative bem a malha do glúten. Isso demora uns 5 a 8 minutinhos. Por isso é essencial que trabalhe com água ou leite bem gelado. E se houver ovos na receita, que também estejam gelados, pois amassar massas em amassadeiras tem um atrito grande e com isso a massa aquece. E não podemos deixar ela passar dos 24 graus, se passar no máximo 25, 26 graus. Por isso é fundamental que trabalhe com esses ingredientes bem gelados. Assim que a massa ficou com um ponto forte e bem elástico, ou seja, com o glúten firme, adicione a manteiga e misture na massa. Desde 2016, tenho me dedicado ao trabalho aqui no YouTube com a missão de ensinar e capacitar as pessoas para que conquistem um trabalho digno no ramo de padaria e confeitaria. Ao longo desses anos, milhares de pessoas conseguiram realizar os seus sonhos de abrir suas padarias, suas confeitarias, suas casas de bolos e muitos outros empreendimentos. O impacto desse trabalho vai muito além das receitas. Eu tenho motivado e inspirado pessoas a saírem do desemprego, a acreditarem em si mesmas e a perseguirem seus sonhos e seus objetivos. Cada pessoa que ajudo estende essa ajuda a dezenas e centenas de outras pessoas ao seu redor, criando assim um efeito multiplicador de positividade e de oportunidades, onde além dos vídeos ofereço os meus e-books com receitas profissionais que auxiliam essas pessoas na exploração de diversos produtos voltados para a área de vendas entre padaria e confeitaria. Esses recursos são ferramentas essenciais para que quem deseja se destacar e prosperar no mercado de confeitaria e padaria é um prato cheio para você inovar o seu balcão com tantas novidades que tem nessas receitas. A cada nova conquista de um aluno que vem aqui no meu canal e aprende comigo, eu me sinto ainda muito mais motivado, feliz em continuar essa jornada de transformação. É gratificante ver como o conhecimento compartilhado aqui no YouTube pode mudar vidas e construir futuros mais promissores, tanto aqui pelo Brasil como aí fora no mundo, que muita gente me procura. Juntos estamos construindo um mundo onde o trabalho digno e a realização pessoal são acessíveis a todos, isso tudo aqui nesse canal. Acredite você, invista no seu potencial e permita-se sonhar. Com dedicação e conhecimento, você pode transformar sua vida e a de muitos outros ao seu redor. Vamos juntos continuar essa corrente de inspirações e esse sucesso que eu estou aqui no canal, no YouTube, trazendo esse trabalho maravilhoso para ensinar vocês. A venda desses e-books é essencial para que eu dê continuidade a esse trabalho, para que esse canal fique ativo. Porque muitas pessoas não entendem como funciona o YouTube hoje. O YouTube já foi muito bom no começo. Hoje ele não distribui corretamente os nossos vídeos, o nosso trabalho para as pessoas. Então nós dependemos de visualizações para manter o canal. E como não está tendo tantas visualizações, foi um meio que eu encontrei de colocar daí os meus e-books com as minhas receitas para que vocês possam comprar, ajudar o canal. E se você quiser comprar qualquer um dos meus e-books, aqui embaixo no link tem decifrado para vocês cada e-book que eu tenho, e tem um conjunto que é uma promoção que vale muito a pena você comprar ele. Você vai investir em uma receita só que você faz, você já paga esse investimento e terá esse e-book pro resto da sua vida para você ganhar muito dinheiro. E se você não quer comprar
comprar no e-book, ou se você já comprou e deseja colaborar com o nosso canal, eu também deixo aqui embaixo um pedido de muitos seguidores, uma chave Pix, para que você, se você quiser, se for do seu coração, achar que o meu trabalho é digno de trazer isso para vocês aqui, então vocês podem colaborar também com qualquer valor que você desejar do seu coração. Fique à vontade de fazer ou não, é só você clicar aqui embaixo, tem a chave Pix aqui no meu canal, tá bom? Um grande abraço para vocês e continue aí seguindo a receita. Bom, depois que eu desliguei, a massa já ficou perfeita aqui, ficou com a malha de glúten bem firme. Então agora eu vou começar a colocar a manteiga. Para a manteiga pode colocar tudo de uma vez só. Eu estou usando a manteiga da Manteigaria Nacional. Eles me enviaram esses produtos, algumas manteigas para mim fazer aqui. Então eu estou fazendo esse brioche com essa manteiga, tá bom? Olha só. Bora colocar para rodar aqui até homogeneizar toda essa manteiga na nossa massa. Após colocar a manteiga, agora em primeira velocidade misture a manteiga na massa e em seguida aumente a velocidade e deixe amassar por mais ou menos de 8 a 10 minutinhos, até formar a malha de glúten em ponto de véu. Depois de 10 minutinhos sovando aqui na amassadeira, a massa ficou pronta. Eu vou despejar a massa agora na mesa para modelar os brioches. A massa fica com essa característica mesmo, um ponto mais mole, fica tipo a massa do panetone. Olhem a malha de glúten dessa massa, um ponto elástico forte, isso faz a diferença nos pães. Por ela ter bastante hidratação de manteiga e de ovos, ela fica desse jeito mesmo, tá? Um pouco mole, estilo aquelas massas de panetone. Agora nós vamos modelar os nossos brioches, tá bom? Olha só que massa linda que ficou. Agora nós vamos modelar os brioches. Olha só, já porcionei aqui nas porções que eu vou fazer. Vou fazer 16 brioches de 60 gramas cada um. Já coloquei aqui, ó, 16. E aqui eu tenho 3 brioches de 550 gramas cada um. Então aqui cada 3 desse aqui é um brioche de 550 gramas. Já dividi para bolear em 3. Vou fazer esse modelinho. Então eu vou bolear agora e vou colocar nas formas para vocês verem como vai ficar. Então vou começar boleando aqui, ó. A massa ela é meio grudentinha. Vendo? Com os dedos eu trago para trás e com a palma da mão eu levo para frente, com os dedos eu trago para trás e vou rodando, ó. Assim que tensionei bem ela, ficou bem firme. Agora eu vou colocar dentro da forma. O processo de bolear é para fazer a massa tensionar mais, isto é, dar estrutura ao pão. E bolear todo mundo sabe, é um processo simples e fácil. Basta pegar a prática que vocês conseguem bolear tranquilamente. Depois que boleou, é só colocar nas formas adequadas, como eu estou colocando aqui, para pão. E depois vamos bolear as pequenas também. Agora eu vou colocar nessas forminhas aqui. Então vou bolear elas, ó, como que elas são um pouco grudentas assim mesmo, tá? Mas conforme vai boleando, elas vão desgrudando. Elas vão tensionando. E é sempre bom que a mão esteja um pouquinho com gordura, com óleo, tá? Passa uma camadinha fina de óleo e vai girando. Depois que tensionou bem, aí põe dentro da forminha. Ó. Agora vou fazer em todas assim também e levar para crescer. Finalizei a modelagem aqui, 16 brioches de 60 gramas e 3 brioches de 550 gramas. Agora vamos esperar crescer, assim que crescer nós voltaremos para assar. Já cresceu aqui o nosso brioche pequeno, agora vou pincelar aqui ovos para poder assar eles. Pronto, agora é só levar para assar. Já dobrou de volume aqui o nosso brioche. Agora vou pincelar ovos aqui. Agora vou levar para assar. E aqui foram os pequenos. Eu acabei esquecendo de mostrar quando eu tirei do forno, mas olha só como ficou esses brioches, bem macio. Acabou de sair do forno aqui os brioches grandes. Os pequenos também acabou de sair. Olha só esse brioche, gente. Olha para isso. Olha essa massa. Tá super quente ainda. Olha para isso.
Olha só como é branquinho esse brioche. Mas olha só a maciez desse brioche. Super quente, super saboroso, lindo, maravilhoso. Mais uma receita aí para trazer para vocês no canal. Que brioche maravilhoso, hein? É mais uma receita para você marcar aí no seu caderninho, para você fazer na sua padaria, na sua confeitaria, aí na sua casa também, se você desejar fazer assim. Vocês viram que ela é rica em manteiga e em ovos, então pode fazer essa receita aí. Você pode usar margarina, pode usar manteiga, aquilo que você desejar. Com manteiga fica muito mais saboroso, fica uma delícia, fica um espetáculo. E essa manteiga da Manteigaria Nacional, gente, ó, é um espetáculo. Então você pode usar qualquer manteiga que você desejar, tá bom? No liquidificador, leite, a metade do óleo, ovos, fermento e o açúcar e a mandioquinha. Vai ficar por último o sal e o restante do óleo. $30 tá bom. Agora vamos colocar no tacho junto com a farinha. Agora eu vou despejar. Aqui já tem a farinha, eu estou usando um tacho aqui, mas não quer dizer que eu vou fazer em uma amassadeira ou em batedeira. Em batedeira eu também não indico, tá? Então é só para mim mostrar o que eu vou fazer nesse tacho aqui, que comporta o tanto que eu vou fazer, e vou fazer totalmente manual. Agora eu vou despejar o creme que eu acabei de bater aqui. Agora manualmente eu vou mexer isso aqui. Agora com a mão aciada, limpinha, é só misturar. Quando incorporar bem, aí eu vou colocar na mesa e vou sovar na mesa. Olha só como a massa já chegou. Depois de quase 5 minutos, ainda não está boa. Agora eu vou colocar o sal. Vou misturar. Depois de misturar bem o sal, agora eu vou colocar o óleo. Vai chegar ao ponto do glúten aqui. Ele alisa a massa e chega rapidinho ao ponto do glúten agora. Agora vamos lá. Para que agregar todo o óleo na massa, eu vou colocar na bancada aqui da mesa e vamos sovar na mesa. Ó, o óleo já agregou tudo aqui. Agora vou colocar a massa aqui na mesa para terminar de sovar ela aqui agora. Agora eu vou sovar aqui durante uns 8 a 10 minutos, tá bom? Só fazendo esse movimento aqui, ó. Puxa pra cá, põe pra dentro, puxa, põe, ó. Sova rapidinho assim. É cansativo, mas vale a pena depois que o pão estiver pronto. Esse pão vai ficar muito macio e eu super recomendo vocês fazerem esse pão, tanto para vocês comerem como para vocês venderem. Se vocês tiverem uma amassadeira, fica melhor ainda, tá? Porque é manual e demora mesmo, de 8 a 10 minutos para sovar ela depois que eu fiz toda essa sova dentro do tacho. No tacho eu gastei mais ou menos uns 10 minutinhos aí para deixar ela assim. É cansativo, mas vale muito a pena. Acho que cheguei ao ponto que já que eu queria, a massa já está perfeita. Agora eu vou molhar ela, vou colocar ela dentro do tacho e deixar ela descansar. Joga um pouco de farinha no tacho. Aí eu vou colocar a massa aqui dentro. Agora eu vou cobrir com um prato aqui e vou deixar ela descansando por uns 30 minutos. Depois de meia hora, olha só como ficou o pão. Olha só que massa linda.
Olha só. Agora eu vou dividir aqui 4 pães. Quatro pães. Olha só como a massa ficou bonita. Ficou muito boa. Vou dividir aqui em 8 pedaços iguais. Agora eu vou bolear e colocar dentro da forma. Pincelar margarina. Depois de pronto, agora é só cobrir e esperar crescer. Então aqui o pão ele já dobrou de volume. Agora eu estou pincelando aqui com o ovo. Agora eu vou levar para assar. Pão assado, olha só que lindos ficaram os nossos 4 pães aqui de mandioquinha. Ficaram lindos. Agora nós vamos ver como esse pão ficou por dentro, tá bom? Vamos abrir um aqui para nós ver como é que ele ficou por dentro. Olha só esse pão. Olha só que maravilha que é esse pão. Olha só a hora que eu estou abrindo, dá para ver as fibras do pão. O pão quando fica com essas fibras aqui é que você conseguiu chegar num ponto legal, ponto de véu. E aí o pão fica nesse nível aqui. Então, se você seguir o passo a passo como eu ensinei aqui, é certeza absoluta que você vai tirar esse maravilhoso pão, essas fibras lindas, esse pão super macio, delicioso, um pão de mandioquinha super saboroso. Faça aí na sua casa, faça para vender também e ganhe muito dinheiro com esse pão. É divino ou não é? Comenta aí embaixo aí se você gostou dessa receita, que eu tenho certeza que você vai gostar quando você fazer e comer aí também. E aí, gostou da receita e gostou do pão? Você viu que pão muito macio? Ó, e fibra dele assim, quando você puxa aquelas fibras maravilhosas, pão super macio, super delicioso, faz que você não vai se arrepender. Para a massa eu vou utilizar 1 kg de farinha de trigo, 200 gramas de levain já alimentado por 4 horas, 2 ovos extras mais a essência de baunilha que já estão juntos, 370 ml de leite, 200 gramas de açúcar refinado, 6 gramas de fermento seco para pão, 100 ml de óleo de milho, 10 gramas de sal e 50 gramas de manteiga. O sal e a manteiga eu vou adicionar na massa assim que ela estiver bem homogeneizada. Agora eu ligo a amassadeira e deixo na velocidade 1 até homogeneizar tudo. Isso leva uns 5 minutos. Assim que homogeneizou a massa, adiciono o sal e deixo amassar por mais ou menos 3 minutos. Desligo a amassadeira e adiciono a manteiga. Volto a amassar por mais ou menos 10 minutos, até o ponto de véu.
Desligo a amassadeira e olhem como ficou a massa. Agora eu vou mostrar como essa massa ficou forte e com um ponto de véu excelente. Olha só esse ponto de véu que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Dá uma olhadinha. Ficou maravilhoso, a massa ficou bem forte, um ponto de véu excelente, ó. Muito bom mesmo. Por isso é essencial trabalhar com uma amassadeira. Agora eu vou bolear a massa e deixar ela dentro do bowl novamente, coberta com um plástico, por mais ou menos 30 minutos, para ela descansar bem. Bom, depois de 30 minutos, a massa deu uma grande descansada aqui, ficou perfeita. Agora vamos modelar os nossos pães. Vou dividir a massa em 4 partes iguais e fazer 4 pães trançados. Vou rechear 2 com creme de baunilha e chocolate. Com o auxílio de um rolo, abro a massa em um retângulo, para que eu possa colocar o creme por cima. Coloco um pouco de creme por cima e com uma espátula espalho por toda a massa. Em seguida, adiciono chocolate em gotas ou chocolate picado por cima. Dobro a massa por cima do recheio. Dou uma leve apertada com as mãos ou com o próprio rolinho e começo a cortar as pontas para trançar o pão. Depois de deixar a massa bem ajeitada, eu vou cortar em 8 partes iguais, sempre no meio de cada parte. Depois enrolo cada parte para depois enrolar a base do pão por cima da massa já enrolada. Agora eu vou rechear o de goiabada. Eu fiz o mesmo processo. Estiquei a massa com o rolo até a massa ficar retangular. Recheei com o creme e vou adicionar agora a goiabada. Aqui eu piquei a goiabada e passei na farinha de trigo para não ficar grudando uma na outra. Agora eu vou repetir o processo. Dobrar a massa e cortar em 8 partes iguais também. E também vou trançar do mesmo jeito. Depois que trancei e enrolei a base do pão, vou colocar os pães em formas apropriadas e untadas com margarina. Vou deixar aqui as medidas dessa forma. Depois de ter enrolado os 4 pães, coloquei eles já nas formas. Agora vou deixar crescer por mais ou menos 4 horas em uma temperatura de 27 graus. Depois de 4 horas, eles cresceram bem. Agora vou pincelar com ovos os 4 pães. Levar para assar em um forno de convecção de lastro da Gepanis. Vou colocar a 160 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos. Os pães já estão ficando prontos e olhem como eles evoluíram bem dentro do forno. Ficou com uma cor dourada bem bonita e bem chamativa. Ficaram prontos, agora vou retirar eles de dentro do forno. Olhem só que lindos. Esses dois são os dois de chocolate, creme com chocolate. E esses dois são os de creme com goiabada. Ficaram maravilhosos. Olhem a qualidade desses pães, assados nesse tipo de forno. Ficaram com uma cor perfeita por todo o pão. Esse aqui são os de goiabada. Já esses aqui são os de creme com chocolate. Ficou um pouco mais escuro devido ao chocolate que derreteu por cima. Mas os dois ficaram perfeitos e lindos. Ficaram show de bola. Olhem só por cima desses pães. Ficaram com uma cor dourada linda. É claro que o de chocolate, ao ser derretido, ele dá uma leve queimada, mas ficou perfeito também. Agora eu vou cortar esses pães para ver como ficou por dentro. Vou cortar o de chocolate primeiro. Olhem que espetáculo de massa. Ficou super fofinho e macio, com as fibras bem lindas. Dá para ver quando eu puxo, quando eu rasgo cada pedaço desse pão, eles ficam em tiras. Isso é devido ao excelente batimento que obtive nessa amassadeira ao chegar ao ponto de véu. E é claro também no assar desses pães, né? Isso faz toda a diferença também. Agora eu vou cortar o de goiabada. Nossa, ficou show de bola os dois pães. Para você entender o que eu estou narrando, precisa fazer aí essa receita maravilhosa. Tenho certeza que vai gostar muito desses pães e vai fazer sempre para seus clientes e também para degustar aí com a sua família.
Na amassadeira vamos colocar a farinha de trigo, em seguida vamos adicionar os ovos, o fermento seco para pão, o açúcar, o leite, vamos adicionar também o sal e aqui a nossa abóbora cozida e já bem amassadinha, tá? Cozida, fria e bem gelada. Deixei gelar bem para que possa entrar na massa gelada para não aquecer muito a massa. Porque vamos bater aqui, vamos amassar essa massa numa amassadeira. Então tem um atrito, então o certo é levar todos os ingredientes gelados. E o óleo nós vamos colocar por último para fazer o ponto da massa aqui, para chegar ao ponto de véu. Então vamos levar agora na amassadeira. Aqui na amassadeira eu vou ligar na velocidade 1 para que possa homogeneizar todos os ingredientes. Depois que a massa homogeneizou bem, eu vou agora aumentar para a velocidade 2 e deixar amassar por mais ou menos uns 5 minutos até a massa começar a desenvolver o glúten. Assim que a massa desenvolveu o glúten, amassou bem, ficou perfeita aqui, agora eu vou começar a adicionar o óleo. E eu vou adicionar em ponto de fio aqui, ó, bem devagarzinho, e vou deixar na velocidade 2 por enquanto. Agora eu vou adicionar o óleo na velocidade 3 da amassadeira. Chegamos ao final do óleo e vou deixar a massa amassar agora aqui por mais ou menos uns 5 minutos até chegar ao ponto de véu. Depois da massa pronta, já está no ponto correto aqui, eu vou aqui diminuir para a velocidade 2, velocidade 1 e vou desligar a amassadeira. Agora eu vou cobrir com plástico e deixar aqui descansando por 30 minutos. Depois de 30 minutos a massa já evoluiu um pouco, ó, pode perceber que ela cresceu um pouquinho. Agora eu vou ligar novamente a amassadeira na velocidade 1 para quebrar essa fermentação. Pronto, já vou desligar a amassadeira, a nossa massa está pronta. Olha só como essa massa ficou perfeita, a elasticidade que ela pegou aqui no batimento. Agora eu vou descansar ela por uns 15 minutinhos aqui na mesa e vou modelar em 4 pães. Depois de 15 minutos aqui descansando, olha só como ela deu uma pré-fermentada. Vamos agora dividir a massa e fazer 4 pães. O primeiro pão eu vou usar aqui um rolinho, um auxílio de um rolinho. Eu vou esticar essa massa para fazer uma abertura mais ou menos de uns 40 centímetros por 20, que é a espessura, que é a largura da nossa forma. E vou rechear com um doce de abóbora. Esse doce que você pode fazer ou você também não precisa fazer e não precisa colocar, mas eu vou rechear com um doce de abóbora. Coloco em toda a massa, espalho bem, deixo bem arrumadinho aqui, bem ajeitadinho em cima da massa. Agora eu vou enrolar essa massa igual enrolamos um rocambole. Depois que eu enrolei a massa, o nosso pão, agora vamos colocar ele dentro da forma. Agora vamos levar para a fermentação. Os nossos 3 próximos pães nós vamos fazer a mesma modelagem. Eu vou dividir a massa em 8 pedaços e vou bolear todos. E aqui nós vamos bolear e fazer 3 pães do mesmo formato. E vou fazer isso aqui nos outros 2 pães também. Então vamos finalizar aqui 3 pães boleados assim, desse formato aqui. E um que foi enrolado com o doce de abóbora por dentro. Olha só como ficou o pão dentro da forma depois que eu boleei as 8 bolinhas. E assim que fermentar nós vamos pincelar com ovos e depois vamos assar. Os pães já cresceram, agora eu vou pincelar ovos por cima deles. Vou fazer isso aqui em todos eles. Depois de assados, olhem que lindos ficaram os pães. É de dar água na boca essas delícias. Vou cortar agora o pão que foi recheado com doce de abóbora. Nossa, que maravilha que ficou por dentro esse pão. Me conta aí nos comentários, ficou divino ou não ficou? Me conta aí. Agora vou rasgar esse. Nossa, ficou um espetáculo. Olha as fibras. Ficou super macio, fofinho.
Parece um algodão esse pão de tão fofo que ficou. Quando rasgamos os pães desse jeito e por dentro fica com essa textura, é sinal que a massa teve um excelente batimento, um ponto perfeito de véu. Por isso é essencial seguir o passo a passo para que possamos tirar lindos pães maravilhosos, com textura, com sabor e, acima de tudo, a qualidade da massa. E aí, você gostou dessa receita maravilhosa? Olha só, agora eu vou partir aqui mais um pedacinho para mim comer. Esse aqui é recheado, mas ele ficou divino, ficou maravilhoso. Agora, se você quer fazer, quer comer, você tem que fazer, né? No tacho vamos colocar a farinha, o açúcar, os ovos, a água e o fermento. Agora vamos levar para a amassadeira para amassar. Agora eu vou ligar na primeira velocidade para homogeneizar os ingredientes. Em seguida, aumento para a velocidade 2 até ativar o glúten. Essa massa pode ser feita também manualmente. É só seguir as ordens dos ingredientes no passo a passo que eu estou ensinando e sovando com as mãos. Demora um pouco mais, mas também dá um bom resultado e também um pouco de trabalho. Agora a massa começa a homogeneizar bem, assim que homogeneizou, para ativar o glúten da massa. Por isso é essencial utilizar água gelada para não aquecer a massa. E nesse momento adiciono o sal e deixo amassando. Na sequência adiciono a manteiga. Nesse momento eu desligo a amassadeira e adiciono toda a manteiga. De preferência que a manteiga esteja em ponto de pomada, assim ela se mistura com mais facilidade. Deixo amassar até homogeneizar a manteiga na massa. Esse processo dura em média 5 minutos. Assim que a manteiga se misturou bem, adiciono o óleo lentamente com a amassadeira ainda ligada. Assim que adicionei todo o óleo, a massa começa a ficar pronta. Aqui chegamos ao ponto desejado. Desligo a amassadeira e retiro a massa. Pronto, a massa está pronta. Agora eu vou retirar ela daqui. Olha só o ponto de véu que essa massa pegou, ficou bem elástico. Agora eu vou colocar ela aqui na mesa. Que massa bonita. Agora eu vou amassar um pouco ela e vou colocar ela no plástico e vou levar ela para... Olha como que ela ficou muito boa. Ficou sensacional essa massa. Vou levar ela para o freezer agora, para ela retardar um pouco o crescimento dela, porque eu vou laminar ela com manteiga, tá bom? Agora eu vou levar ela para o freezer e depois nós voltamos com o vídeo para laminar ela. Nós vamos fazer um rocambole folhado, cara. Então aqui agora eu coloquei em uma bandeja e vou levar para o freezer por mais ou menos 30 minutos para que ela fique bem geladinha, que aqui ela está mais ou menos 25 graus, 24, 25 graus. Então vamos agora diminuir a temperatura dessa massa para que eu possa colocar a manteiga e folhar ela. Bora lá. A massa já está bem gelada, então aqui agora nós vamos abrir um pouco essa massa. Agora aqui eu vou folhar com a manteiga aqui em pomada, bem mole, não está muito mole, mas está em pomada. Para a laminação da massa, você pode utilizar manteiga ou margarina. Eu aconselho a usar manteiga, pois dá um sabor muito mais gostoso, além da qualidade que a massa vai ficar. Nesse rocambole, eu vou dar uma dobra de 4, ou seja, ao abrir a massa, divide a massa ao meio e traz as duas partes para o centro da massa, e depois dobra ela entre si. Chamamos essa dobra de 4. Este pão é um semi-folhado. Depois de dar a dobra, agora eu vou levar ela para gelar novamente. Agora eu vou levar para a geladeira e deixar mais meia hora para segurar um pouco mais a fermentação. Depois de meia hora, a massa ficou um pouquinho mais gelada.
Agora é hora de abrir a massa. Agora eu vou abrir a massa em um retângulo para fazer os 4 pães rocambole folhado. Por isso é importante gelar a massa. Ela desestressa e fica maleável para ser trabalhada. Isso faz toda a diferença para ela não ficar retraindo. Por isso é importante dar o descanso na geladeira. Ajuda também que a massa não fermente muito. Bom, abri a massa. Agora eu vou pincelar a gema em toda a massa. Pode pincelar a gema ou pode pincelar o ovo, tá bom? Pronto, agora eu vou colocar os frios. Esse pão vai ser recheado com frios, presunto, mussarela e calabresa. Você pode fazer também com frango e catupiry, somente com calabresa ou até mesmo com calabresa com catupiry. Ou aí do seu gosto mesmo. Você quem vai decidir os recheios do seu pão. Depois que finalizei todo o recheio em cima da massa, eu vou enrolar igual se enrola um rocambole, sempre apertando para a massa ficar bem tensionada e firme. Isso possibilita um pão com mais firmeza e com uma estética bem melhor. Cada vez que enrola e puxa um pouquinho, enrola, puxa um pouquinho para apertar bem a massa, tá bom? Até aqui eu vou enrolar. Agora eu vou fazer uma decoração com essa parte que sobrou. Agora eu vou repartir em dois rocambole aqui. Vou cortar aqui, ó, sempre no meio e no meio. Vou enrolar cada parte dessa cortada e trançar o pão. E cada parte dessa ir colocando por baixo da massa no outro lado. E vamos fazendo um X com cada 2 partes dessas enroladas. Do jeito que vocês estão vendo eu fazendo aqui, ó. O vídeo está um pouco acelerado. Cada vez que eu enrolo, eu vou levando para o outro lado, aplicando por baixo da massa e fazendo isso automaticamente um X. Isso vai dar uma estética muito legal no pão. Ao terminar de modelar esse, vou fazer o mesmo processo na outra parte. Depois que modelei as 2 partes, vou dividir cada uma em 2 pães, finalizando aqui 4 pães. Deixo crescer até dobrar de volume. Depois que dobrou de volume, pincelo com gemas ou com ovos, aplico parmesão ralado em tirinhas e jogo orégano por cima e levo para assar. Depois que assaram, olha só que lindos ficaram os pães. Ficaram divinos e maravilhosos. Se você fizer do passo a passo, do jeito que eu falei e fiz, vocês vão conseguir tirar desse jeito também. Agora eu vou cortar um para ver como ficou por dentro. Olhem só como ficou por dentro desse pão. Ficou bem recheados e bem assados. Dá para ver os frios por toda a parte do pão. Ficou divino, maravilhoso. Uma delícia esses pães. Você precisa fazer aí para entender o que eu estou falando. Gostaram do pão rocambole de frios?
News folhado. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, compartilhe, comenta. Isso ajuda o nosso canal, ajuda você com conteúdo para você transformar aí na sua confeitaria, na sua padaria, na sua casa de bolo e ganhar um dinheiro, talvez um dinheiro extra ou também uma renda fixa todo mês trabalhando com confeitaria e com padaria e com casa de bolo. Então é isso aí. Para preparar a massa, vou fazer uma autólise aqui. Vou colocar água e farinha, vou misturar isso aqui muito bem, até tudo isso aqui ficar bem misturado, tá bom? Tá pronta aqui a massa, ela fica firme, ó. Não tem ponto de véu ainda, não desenvolveu o glúten. Agora eu vou deixar ela descansando aqui por mais ou menos uma meia hora, 30 minutinhos descansando, coberto com plástico. E ela vai desenvolver o glúten aqui com mais facilidade. Depois voltamos com ela. Depois de 30 minutos, a massa deu uma desenvolvida no glúten, ó. Vou ver que ela ficou mais... Tá vendo? Ela fica melhor. Agora aqui eu vou colocar o açúcar, o leite em pó, o fermento, o ovo, aqui o sal e o óleo eu vou deixar por último. Agora eu vou misturar esses ingredientes até eles homogeneizarem na massa, por mais ou menos uns 3 a 5 minutos. Assim que misturou bem os ingredientes da massa, agora eu vou adicionar o sal na massa e voltar a amassar bem por mais ou menos uns 3 minutinhos, até que o sal fique bem incorporado na massa. Agora eu vou colocar o óleo. Agora mexer até esse óleo se envolver na massa e a massa ficar enxuta, vai pegar um pouco de véu e lisa. Depois que agregou bem aqui o óleo, agora eu vou colocar na bancada e vou sovar aqui por uns 3 a 5 minutos. Olha como que o óleo agilizou. Deu uma elasticidade melhor na massa. Isso facilitou com que o glúten ativasse melhor. E olhem só como o glúten já está bem ativado. Vou sovar mais um pouquinho para que ele fique melhor ainda. Chegamos aqui ao ponto da massa. Agora vamos deixar ela descansar aqui por de 20 a 30 minutos, coberto com plástico. Depois voltaremos. Depois de 20 minutos, tá bom? A massa desenvolveu. Agora eu vou utilizar aqui um pouco de farinha para a gente folhar essa massa. Vou abrir ela um pouco. Tá bom já o tamanho que eu desejo aqui para colocar a manteiga. Aqui eu vou utilizar uma manteiga, ela está em ponto de pomada. Estou usando aqui manteiga pura, não é margarina, tá bom? Mas pode usar margarina se quiser no lugar da manteiga. Eu aconselho usar manteiga, além da qualidade que vai ser bem melhor, o sabor é muito mais saboroso do que você utilizar uma margarina. Fica aí a seu critério. Sei que muitos vão me perguntar sobre isso, então tá aí, se você quiser, você pode trocar. Depois de espalhar a manteiga, eu vou jogar um pouquinho de farinha por cima para dar uma secada nessa manteiga. Não precisa fazer isso, faz se você desejar. E aqui eu vou dar uma dobra de 4, tá bom? Isso aqui é a dobra de 4, tá? Tem 1, 2, 3, 4. Ela já está folhada, agora eu vou cobrir com plástico, vou levar na geladeira para gelar um pouco por uns 30 minutos. Agora ela vai gelar, 30 minutos nós voltamos. Depois de 30 minutos gelando, com o auxílio de um rolo, eu vou abrir a massa. Aqui estou abrindo um retângulo para colocar o recheio e fazer aqui o nosso pão. Bom, já abri aqui do tamanho que eu desejo. Agora eu vou só cortar essas rebarbinhas aqui, ó. E eu vou aproveitar ela no meio da massa mesmo, tá bom? Aqui é onde vai o recheio, então não tem problema usar esse retalho aqui dentro. Aqui eu tenho o recheio de calabresa triturada com mussarela. Então vai ser esse recheio que eu vou fazer.
Agora eu vou espalhar esse recheio aqui no centro da massa, vou colocar todo o recheio e espalhar muito bem e deixar ele todo padronizado dentro da massa. Que é calabresa, mussarela e um pouco de cebola picada, tá bom? Se você quiser colocar mais coisa, você pode colocar. Agora aqui eu vou passar ovo ou gema, tanto faz, fica a critério de quem quiser fazer aí, para colar a massa. Agora eu vou dobrar aqui e vou fechar. Depois que pincelei com ovos, vou grudar essa parte por cima da que pincelei com ovos. Vou ajeitar padronizando as pontas para ficar um pão perfeito. Depois aperto bem para grudar e em seguida divido em duas partes iguais. Agora olhem só que simples. Eu vou partir no meio, depois no meio de cada uma até cortar 8 partes iguais. Vou repetir o processo também na outra parte do outro pão, dividindo também no meio e depois no meio e no meio de cada parte, onde vai também obter 8 partes iguais para que nós possamos fazer aqui a trança dos pães. O processo também é muito simples. Pegue duas partes juntas e enrole uma para cada lado, até parecer um parafuso. Cada duas partes que enrolar, grude elas no final. Não tem segredo nenhum, é só fazer devagar e com o tempo vai pegando o jeito. Se não conseguir enrolar com as duas juntos, faça uma de cada vez e depois grude no final. Agora é só colocar na assadeira e assar. Depois que cresceu, agora pincela com gemas ou ovo. Raspa queijo parmesão por cima. Em tirinha fica muito mais bonito. Tá aí os dois, já com... Agora é só levar para assar. Gente, depois de assado, olhem como ficou esse pão. A apresentação dele com o queijo parmesão por cima em tirinha ficou muito chamativo para o olhar das pessoas. Neste pão semi-folhado com uma dobra só de 4 ficou maravilhoso. Mas se você quiser mais folhado ainda, é só dar 2 dobras de 3 ou 2 dobras de 4. Mas somente com essa dobra de 4 já ficou um espetáculo esse pão. Esse recheio de calabresa com mussarela e pedacinhos de cebola ficou divino nesse pão. Olhem por dentro o recheio e as camadas folhadas. Fica crocante por cima enquanto quente e super macio por dentro. É uma delícia esse pão. Gente, para que esse pão fique assim, é essencial seguir o passo corretamente para ativar o glúten e ter essa massa que desfia as suas fibras ao ser puxado. Quando você puxa para lá e para cá, vamos colocar todos os ingredientes aqui, menos a manteiga. Farinha, o açúcar, o sal, o fermento. E antes de colocar os líquidos, vou misturar um pouquinho aqui, para o fermento ficar bem misturado. Agora vamos colocar aqui os ovos. Já bati, passei numa peneira. Caso caia alguma casquinha de ovo, já fico livre da casquinha de ovo. Aqui o mel e o leite. E vai ficar só a manteiga. E se quiser uma essência de baunilha, vou colocar aqui uma essência de baunilha ou de coco. Agora vamos misturar. Depois que eu misturei bem, agora vou colocar na bancada e vou sovar na mesa. Vou sovar aqui por mais ou menos uns 5 minutinhos. E depois desses 5 minutinhos eu vou colocar a manteiga aqui na massa. Então vamos sovar aqui durante 5 minutos. Depois nós voltamos para agregar a manteiga. Bom, depois de 5 minutos, a massa está firme ainda. Agora eu vou colocar a manteiga na massa. A manteiga está em ponto de pomada. Pode ser manteiga ou pode ser margarina, tá bom? E aqui eu vou sovar ela aqui agora. Mais ou menos uns 5 minutos novamente. Esse melado é assim mesmo, vai acontecer isso aqui, não tem jeito. E aí automaticamente ela vai secando aqui na mesa, ela vai desgrudando. Eu sempre gosto de usar um raspador também para ajudar nesse processo. Ela vai automaticamente absorvendo a manteiga, vai ficando mais maleável. E aí eu vou
sovar aqui por mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos. Já já eu volto com o vídeo novamente. Aí depois de 10 minutinhos, sovei uns 10 minutinhos que eu achei que 5 só não deu. E olha só como a massa ficou. Deu uma cansadinha, mas chegou um pontinho de véu bem bacana, ó. Vendo? Estoura um pouquinho aqui, mas vai afinando. Mas chegou num ponto de véu bem legal, ó. Ficou bem elástica. Olha só o ponto de véu dela. Então agora eu vou deixar ela descansando aqui, coberta com plástico. Depois nós vamos modelar os pães. Já já nós voltamos com a massa. Depois de 15 minutos, a massa já evoluiu um pouco aqui. 4 pães doces. Então aqui eu vou dividir a massa em 4 bolinhas. Vou bolear e deixar reservado coberto com plástico. A primeira eu vou dividir em 4 bastãozinhos. E vou esticar usando as mãos de forma que fique os 4 iguaizinhos. Porque vamos fazer aqui uma trança. E depois que eu estiquei os 4, eu vou juntar 2 a 2 para que eu possa desenvolver essa trança. E para desenvolver essa trança não tem segredo nenhum. Basta pegar 2 a 2 e levar um para baixo e um para cima até formar a trança. Aperte as pontas e coloque-as para baixo para que possa ficar perfeito. Depois que você fez isso, modelou bem bonitinho, ó, tá vendo? Padronizado. Para esse modelo eu vou utilizar uma forma retangular de 21 cm por 11 cm por 10 cm de altura. Vou deixar crescer até dobrar de volume. No próximo modelo eu vou dividir a massa em 8 partes iguais, onde eu vou bolear cada pedacinho desse. A boleação é fácil e simples de fazer. É só você pegar com as duas mãos, levar para o centro da mesa e fazer isso que eu estou fazendo. Não tem segredo algum como bolear uma massa. Apenas você deixa ela com a extensibilidade bem firme para que o pão fique perfeito e com uma estética padronizada. Depois que eu boleei, eu vou pegar aqui uma forma redonda na medida de 20 cm por 5 cm de altura. Vou colocar todos dentro e vou agrupar certinho e deixar bem arrumadinho, para que quando eles crescerem ficar perfeitos. Eu vou deixar crescer até dobrar de volume. Agora nesse próximo modelo eu vou dividir a massa em 3 partes iguais e vou esticar a massa. Mas eu vou esticar bem mesmo, vou deixar as tiras bem esticadas, porque eu vou fazer aqui uma trança e vou fazer uma rosca, mas só que eu vou fazer um modelo diferente. Aqui eu juntei as 3 e é muito simples fazer essa trança. Você vai jogar uma para aí para cá até formar a trança. Depois que formou a trança, aperta a parte ali, coloque para baixo e comece a rodopiar a trança. Vamos colocar dentro de uma forma, faça um bico ali na ponta e leve para baixo, para que quando o pão crescer ele fique perfeito. Aqui eu vou utilizar uma forma redonda de 20 cm por 5 cm de altura. Vou levar para crescer até dobrar de volume. No próximo modelo eu dividi a massa em 3 também. Aqui na hora de esticar vamos deixar o centro bem gordinho, tá vendo? E vamos deixar as pontas fininhas. Vamos fazer isso nas 3 partes da massa, deixando ela bem gordinha no centro e fininha nas pontas. Depois vamos juntar as pontas finas e vamos trançar aqui a nossa massa. Vamos fazer essa trança maravilhosa, onde vai ficar muito legal esse pão. Depois que fez isso, aperte as 2 pontas e depois coloque para baixo do pão. Isso faz com que o pão cresça padronizado. Depois de ajeitar bem o pão, eu vou utilizar aqui uma forma retangular de 21 cm por 11 cm por 10 cm de altura. Vou deixar crescer até dobrar de volume. Depois que os pães cresceram, eu vou pincelar ovo para decorar. Vou fazer uma decoração bem simples. Isso você pode fazer na medida do possível, como você quiser. Aqui eu vou utilizar um creme de baunilha com um saco de confeitar e vou colocar aleatoriamente em cima do pão. Vou levar para ele ficar do lado para esperar os outros. Aqui também cresceu o próximo pão e eu vou pincelar também com ovos e vou colocar creme de baunilha aleatoriamente. Depois que eu fizer esse processo, também vou deixar de lado ali para decorar os outros 2. E assim que decorar os 4 pães, eu vou levar para assar. Aqui finalizei mais um. Agora eu vou pegar o próximo pão que também já cresceu, vou pincelar com ovos e vou decorar também com creme de baunilha. No mesmo processo, colocando o creme de baunilha aleatoriamente em cima do pão. Nós podemos colocar as frutas agora, mas eu deixo para colocar depois para que elas não fiquem ressecadas, porque às vezes quando vai para o forno elas acabam ficando ressecadas. No próximo pão eu também vou pincelar e aqui eu vou colocar o creme de baunilha aleatoriamente. Não precisa ter um padrão aí, você pode colocar como você desejar. Para assar eu assei esses pães em um forno de lastro de convecção.
Nós assamos a 170 graus por mais ou menos 25 minutos. Já no forno de lastro normal, 180 a mais ou menos 25 minutos. E o resultado foi incrível. Olha que lindos ficaram os nossos pães. Aqui depois eu esperei esfriar um pouco e desenformei da forma. E olha só a maciez desse pão, ficou perfeito. Aqui eu vou utilizar um pincel de cerdas finas e vou aplicar uma camada de leite condensado em cima. Vou dar uma dica, se você quiser, você pode optar por dar uma cozida no leite condensado. Não muito, mas cozinhar um pouco para ele não ficar tão ralinho e ficar escorrendo como vocês estão vendo no vídeo aí. Depois eu coloco coco em cima, coco em flocos, que fica muito chamativo. Você também pode colocar coco fino, isso dá uma atenção muito grande ao cliente. Ele fica doido para levar esse pão. Depois eu coloquei umas cerejas em cima para dar uma decorada, para dar uma chamativa assim no cliente. Isso fica uma belezura. E olha só que beleza que ficou esse pão, ficou divino, maravilhoso. Aqui no próximo pão eu também deixei esfriar um pouquinho, vou desenformar e vou colocar ele aqui. Olha só como ficou macio. Ficou muito macio, gente. Faça esse pão que você não vai se arrepender. E aqui, como eu disse lá no começo, eu não coloquei as frutas no começo para assar, porque essas frutas ficam ressecadas. Eu costumo colocar assim, depois passar uma geleia de brilho em cima. Coloquei algumas frutas cristalizadas, umas uva passas, apliquei uma geleia por cima e é claro, também coloquei algumas cerejas. Aqui você pode decorar como você quiser. Essa geleia de brilho, ela tem aí no canal. É muito fácil de fazer, ela é feita com pequitina. No próximo pão, eu vou também esperar esfriar um pouquinho, é claro que eu não sou bobo. Deixo ele esfriar, desenformo, coloco ele ali para vocês verem e vou apertar um pouquinho para vocês verem que a massa é muito macia mesmo. Aqui eu coloco algumas cerejas em cima para decorar, como eu disse, vocês podem decorar como você quiser. Depois eu aplico uma geleia de brilho para dar um tchan melhor e olha só como ficou maravilhoso esse pão. Agora no próximo nós vamos fazer quase a mesma coisa. Agora também desenformamos e vamos agora aplicar leite condensado. Aqui eu aplico leite condensado e depois eu vou aplicar também a cereja e o coco, porque vai ficar divino e maravilhoso. E olha só que maravilha tá ficando esse pão. Depois de bem decorado, vai ficar divino, vai ficar chamativo. É colocar no balcão e vender com certeza. E depois de ter finalizado os 4 pães, olha que maravilha ficaram. Esses pães na vitrine é colocar e vender, gente. Não tem segredo nenhum. Mas se você não tem uma confeitaria, não tem uma padaria para fazer pães e vender assim, você também pode fazer na sua casa, colocar no Instagram, no YouTube, no Facebook, nas suas redes sociais, vender pelo WhatsApp, que você vai vender tranquilamente fazendo isso que eu estou fazendo aqui, ó. Faz umas imagens, umas filmagens, faça um texto bem chamativo, coloque nas suas redes sociais e vai vender tranquilamente. E agora aqui eu vou cortar, é claro, para vocês verem como ficou macio. E olha por dentro esse pão, gente, fica divino. O sonho assado. Então, bora comigo no passo a passo? Vem comigo então. Bora lá. Para fazer a esponja, aqui eu tenho farinha, a água e o fermento seco. Então, vamos colocar o fermento todo na farinha e misturar bem. Aqui nós estamos preparando a esponja da massa. Agora eu vou colocar a água e vou homogeneizar a nossa esponja. O processo basicamente é esse. Agora aqui a nossa esponja ela ficou mais ou menos mole, é esse ponto mesmo que eu quero. Agora eu vou cobrir com um plástico e vou deixar fermentando. Enquanto fermenta a nossa esponja, eu vou agora fazer a massa. Vou preparar agora a massa base do nosso sonho. Enquanto a esponja vai fermentando, nós vamos colocar na amassadeira a farinha, o açúcar, os ovos e a água. Vamos misturar para homogeneizar esses 4 ingredientes. Aqui temos também o sal e a manteiga ou margarina, que vai entrar após a nossa massa já estar quase pronta. Então aqui nós vamos separar esses 2 ingredientes e esses 4 nós vamos colocar agora na amassadeira. No tacho da amassadeira, a farinha, o açúcar, a água e os ovos. Agora eu vou levar para a amassadeira para amassar e homogeneizar essa massa. Agora vamos ligar a amassadeira na velocidade 1 para homogeneizar mais ou menos durante 1 minuto esses ingredientes. E ela vai começar a homogeneizar a massa.
desligar aqui e vou aguardar a esponja ter o seu crescimento para que eu possa agregar aqui dentro. A esponja não está pronta, eu vou deixar a massa descansando aqui, coberta com plástico. Depois de 40 minutos, a nossa esponja já ficou pronta. Olha só como ela desenvolveu. Olha como dá para ver as fibras da nossa esponja. A esponja, gente, é uma pré-fermentação que ajuda bastante no crescimento da massa. Ela fortalece a massa no seu crescimento. Agora eu vou adicionar ela na massa para homogeneizar e continuar o amassamento. Então vamos colocar aqui agora a esponja na massa. Velocidade 1, ligar a amassadeira para homogeneizar. Agora eu vou aumentar para a velocidade 2. Depois de 3 minutos batendo, agora eu vou adicionar aqui o sal e a manteiga. Coloco primeiro o sal e em seguida a manteiga em ponto de pomada. Agora volto a bater. Velocidade 1, homogeneizar. Aumentar para a velocidade 2. Pronto, a massa ficou pronta. Agora vamos retirar do tacho. O legal dessa amassadeira é isso. Você pode remover o tacho e retirar a massa. Olha só a elasticidade da massa. A massa não pode passar de 24 graus, o máximo 26. Ela está aqui com 24 graus. E olha só como que a massa ficou. Dá pra ver o glúten dela ficou bem firme. Então é isso aí que nós queremos na massa. Agora vamos retirar a massa do tacho. Agora eu vou bolear um pouco a massa e vou deixar ela descansando por uns 10 minutinhos aqui na mesa. Depois de 10 minutos descansando a massa, modelar aqui os nossos sonhos. Eu vou fazer aqui sonhos de 50 gramas e de 80 gramas. Esse é de 50. E esse é de 80. Eu vou cortar toda a minha massa nesse processo. Depois de ter cortado todos, agora eu vou dar uma pré-modelada, muita gente chama de pré-shape. Então vou modelar todas as bolinhas. Depois que eu pré-modelei todas, agora eu vou cobrir com um plástico. E agora eu vou remodelar elas de novo. Agora eu vou modelar e colocar na assadeira. Agora eu vou remodelar as massas novamente para para ficar bem mais firme. Então elas vão ficar muito mais firme, lisinha e mais firme. Conforme eu vou tensionando ela, ela vai ficando mais firme e fica um bolear mais bonito. Vou fazer isso com todos. Terminado aqui o boleamento, deu 18 de 80 gramas e 16 de 50 gramas. Agora eu vou levar para crescer. Assim que crescer, nós vamos assar os nossos sonhos assados. Bora lá! Depois de 1 hora já cresceram todos os nossos sonhos e eu vou pincelar aqui com ovo e com um pouquinho de leite. Isso vai me deixar ele um dourado mais claro do que aquele dourado feito só com ovo, que fica mais escuro. Agora eu vou levar ao forno e vamos assar. E aqui no forno eu estou usando um forno de lastro da Gepanis, o Gran Chef de lastro. Um forno muito bom, uma novidade aí da Gepanis.
Ele vem com 3 pedras refratárias dentro. E olha só como vai desenvolvendo aí o nosso sonho assando nesse forno. E olha só, depois de assado, como eles ficaram perfeitos, ficaram lindos. Além da massa que ficou muito boa. Deu um ponto muito legal na amassadeira que eu fiz aqui, uma amassadeira de 3 kg de massa pronta e assando aqui nesse forno Grand Chef de lastro. E olha só que perfeição que ficaram, bem macios. Pode ver que está bem assadinho, tanto embaixo como em cima, ficou dourado, da cor que eu desejava, ficou lindo os nossos sonhos. Agora vamos rechear eles. Bom, para fazer o creme pâtissier é muito simples, é um creme que é a base da confeitaria e todo confeiteiro tem que saber fazer, desde auxiliar de confeitaria até o confeiteiro tem que saber fazer essa base, que é o creme pâtissier ou creme de baunilha. Creme de confeiteiro, esse é o nome que dá na confeitaria. Então aqui eu vou fazer um creme diferente do sabor, vou saborizar diferente esse creme. Eu vou saborizar com canela e com raspa de limão, diferente de fazer com a baunilha. Então vocês podem fazer com baunilha, mas esse eu vou fazer diferente, eu vou fazer saborizado com canela e com raspa de limão. Então aqui eu vou colocar o leite para ferver, juntamente com a canela e a raspa de limão. Coloco o leite e coloco 2 cascas de canela, tem que ser canela em pau, e vou colocar a raspa de um limão. Aqui eu vou tirar somente a casquinha verde, nada de tirar a casquinha branca, tá? Bom, tá bom, raspei o limão, não precisa ser completamente, mas tá bom. Agora eu vou ligar aqui, vou esperar abrir fervura. Assim que abrir fervura, eu vou cobrir com plástico filme e vou tampar. E vou deixar meia hora isso em infusão. O que é infusão? Infusão é quando você coloca um líquido, uma água ou um líquido, como eu coloco no leite, com alguma especiaria, como cravo, canela, ou qualquer outra especiaria ou alguma fruta, para você trazer o sabor para o líquido. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então agora vamos esperar abrir fervura. Abriu fervura, já começou a abrir fervura aqui. Então eu já desligo. E agora eu vou colocar o plástico filme aqui em cima, vou fechar bem com o plástico filme para fazer a infusão. Então aqui eu coloco o plástico filme, fecho bem. Agora eu vou deixar bem fechadinho com o plástico filme e vou esperar meia hora. Enquanto fica meia hora fazendo a infusão aqui, nós vamos preparar aqui a maisena com a gema e o açúcar. Vou deixar aqui no canto reservado. E aqui nós vamos preparar a nossa gema com a maisena e com o açúcar. Então aqui eu vou colocar primeiro o açúcar e a maisena. E também a pitadinha de sal, que ela vai fazer com que o sabor se realce. Uma pitadinha só, não precisa colocar se não quiser, tá? Então mistura bem a maisena com o açúcar. E vou colocar as gemas aqui dentro agora. A gema você pode peneirar ela se você quiser, que eu não estou peneirando, mas você pode peneirar ela. E vamos misturar bem. Após meia hora que tiver feita a infusão lá do nosso leite com a canela e a raspa de limão, nós vamos verter aqui, jogar aqui dentro uma parte e misturar e voltar para a panela e voltar a cozinhar, tá bom? Então vamos esperar aqui meia hora e eu volto para mostrar o processo. Depois de meia hora, já fiz a infusão aqui. Até amornou um pouco o nosso leite. Agora retiro o plástico filme. Até para sentir o aroma da canela e do limão, muito gostoso. Agora eu vou verter isso aqui, vou despejar dentro de um bowl com auxílio de uma peneira para retirar toda a raspa de limão e a canela. Feito isso, aqui eu volto para a panela, a metade. E a outra metade eu vou utilizar nas gemas. Agora vamos fazer o processo com as gemas. Já tenho aqui a mistura das gemas, o açúcar, o amido e um pouquinho do sal. Agora vou levar esse leite que já está amornado dentro da gema e misturar e voltar para a panela para voltar ao cozimento. Vou despejar esse leite amornado aqui dentro. Aqui eu estou temperando as gemas. Então o leite está amornado aqui, ele não está muito quente, então ele não vai cozinhar as gemas. Então vai facilitar muito o meu trabalho. Depois que misturou muito bem, vamos voltar para a panela. Agora vamos voltar ao fogo e voltar aqui a cozinhar. Agora vamos cozinhar o creme pâtissier. Aqui o creme já começa a engrossar. Tem que ser no fogo bem baixo, não pode ser com fogo muito alto.
Aqui nesse momento já engrossou. Eu vou trocar o batedor fouet pelo raspador e vou cozinhar mais um pouco aqui até começar a desprender da panela. Já começou a desprender da panela, então o nosso creme já está pronto já, tá? Que nós temos que cozinhar bem para o amido de milho cozinhar. Senão depois, se não cozinhar amido de milho, fica com aquele gostinho de farinha, de amido no nosso creme. Então é importante isso, ó. Começou a desgrudar, já pode desligar. E o nosso creme agora já está pronto. Agora que eu vou colocar a manteiga no creme, vou retirar aqui do fogo. Agora vamos colocar a manteiga no creme. Vamos misturar. A manteiga em ponto de tomada, tá bom? Fica mais fácil de colocar no creme. E a misturar bem para a manteiga agregar no creme. Se você não quiser colocar manteiga, você pode colocar margarina, mas manteiga dá um sabor bem melhor do que a margarina. Já está pronto o nosso creme. Agora eu vou colocar ele em um bowl de vidro para levar para esfriar. Agora eu vou colocar um plástico filme, onde eu vou deixar ele encostar no creme, para que não forme aquela película no nosso creme. Encosta bem o plástico filme por todo o creme. Vamos esperar esfriar e depois vamos bater na batedeira ou manualmente mesmo, para dar uma cremosidade melhor nesse creme, tá bom? Então já nós voltamos com o creme frio. Depois do creme ter ficado gelado, olha só que maravilha que ficou o nosso creme. Aqui eu tenho a opção de levar para a batedeira ou bater com o fouet. Como eu tenho pouco creme e o creme ele está cremoso, eu vou bater com o fouet mesmo. Aqui eu posso deixar bater na batedeira, ele está mais cremosinho, mas aqui com o fouet ele já vai ter uma textura boa. Cheirinho bom, hein? Bom, já chegou no ponto bom aqui. Olha só o ponto desse creme, que beleza. Aqui você pode fazer ele mole do jeito que aqui mais ou menos, um creme mais ou menos. Pode fazer um creme mais grosso, um creme mais duro. Cada creme você utiliza um pouco a mais do amido de milho. Aqui eu usei esse tanto que está na receita. Mas você pode usar, querendo um creme mais firme, você pode usar de 10 a 20 gramas a mais, dependendo da consistência que você desejar. Para mim esse aqui tá bom, então olha só que creme maravilhoso. Ficou muito bom. Temos aqui o nosso sonho, como ele não foi frito, foi um sonho assado, diferente do frito, ele não fica com aquelas marquinhas do óleo, que queima aqui e fica aquelas marquinhas. Então aqui nós vamos fazer uma marquinha com chocolate. Eu tenho aqui um chocolate fracionado branco e eu vou fazer uma marquinha aqui, bem leve, fininha, só para me passar um açúcar aqui, porque o açúcar acaba não grudando. Então eu vou passar levemente uma camadinha bem fina de chocolate. Aqui eu estou fazendo a marquinha para me passar um açúcar. Vou passar aqui um açúcar gelado, fica magnífico. E depois eu vou cortar e rechear, que é só para grudar o açúcar aqui, tá? Não vai ficar muito chocolate aqui em cima não. E aí tá pronto, agora eu vou passar um açúcar. E aí ele vai ficar somente na marquinha. Aqui é um açúcar gelado e vai ficar a marquinha. Agora eu vou cortar e vamos rechear. Tá vendo que maravilha que fica? Fica legal, fica bem bacana. Olha só que maravilha. Cortei o de 80 gramas, agora eu vou cortar o de 50 gramas. Como que ele é tão macio. Olha para isso. Agora eu vou rechear eles. Agora eu vou rechear aqui o de 80 gramas. Posso rechear do jeito que eu quiser. Vou fazer assim. E vou fazer um... E aí eu vou apertar aqui, ó. Agora eu vou fazer o pequeno. E tá aí o nosso sonho recheado. Agora eu vou rechear todos desse jeito. Então ficou assim, ó, o nosso de
80 gramas, o sonho que eu fiz com 80 gramas, que vai dar umas 120 gramas. E esse aqui de 50 gramas vai dar umas 70 a 80 gramas. Ficou desse jeito os nossos sonhos. Agora eu vou rechear todos os que eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Terminei aqui, recheei 4 de 80 gramas. Finalizado ele fica com 150 gramas. E 4 de 50 gramas, finalizado ele fica com 100 gramas. O sonho assado, fiz esse modelo para vocês, do de 50 e do de 80 gramas. Os outros eu não vou rechear, só vou rechear esses 4, tá bom? Agora eu vou cortar um para nós ver como que ficou por dentro o nosso sonho. Olha só que lindo ficaram os nossos sonhos assados. Olha só que maravilha que ficou esse sonho por dentro, hein? Olha só que maravilha que ficou por dentro, bem recheado. Saindo do forno fresquinho para ensinar para vocês. Quer aprender essa receita maravilhosa? É um pão caseiro feito manualmente, sem segredo nenhum. Apenas acompanhe o passo a passo que você vai entender como é simples e fácil fazer esse pão. Para fazer esse pão, eu tenho 2 receitas base para vocês aqui. Uma que dá 8 pães e uma que dá 4 pães. Eu vou fazer a de 8 pães. Aqui eu começo com o fermento. Por que eu estou colocando água no fermento e misturando ele? Para que eu possa dissolver ele, porque geralmente esse fermento seco, ele tende a ficar uns gruminhos se ele não desenvolve bem na massa. Então eu gosto de fazer isso para que ele possa dissolver, ele vai aí derreter na água e aí eu vou colocar ele na massa e fica perfeito. Se você quiser fazer assim, você pode fazer, senão você também pode colocar ele diretamente na massa, como eu vou colocar todos os ingredientes aqui no tacho da batedeira. É claro que eu não vou utilizar uma batedeira, tá? Aqui eu só vou colocar no tacho da batedeira, que facilita para mim misturar essa massa. Olha só, coloquei todos os ingredientes aqui juntamente com o fermento. Agora estou colocando a metade só da água. Um detalhe, eu falei que eu coloquei todos os ingredientes aqui. A manteiga eu não coloquei, a manteiga eu vou colocar só na hora de sovar a massa, tá bom? Então eu coloquei aqui a metade da água e nós vamos misturar um pouco até agregar bem esses ingredientes. Depois que agregou bem, eu vou colocar agora a segunda parte da água e vou misturar bem esses ingredientes aqui, até homogeneizar bem aqui, a ponto de eu levar essa massa para a bancada, para que eu possa sovar essa massa muito bem. Então aqui eu vou misturando bem, agregando a água em todos os ingredientes e já está pronta a nossa mistura. E olha só como a massa ficou perfeita. Agora aqui na mesa eu vou sovar essa massa por mais ou menos 3 minutinhos. Assim que eu atingir uns 3 minutinhos de sova, eu vou adicionar a manteiga. E a manteiga, quando você sova ela na mesa, colocando assim nesse ponto que eu vou colocar agora, ela está aqui mais ou menos um ponto maleável que dá para ela ficar bem na massa, não é uma manteiga dura, ela está num ponto tipo pomada, um pouquinho mais para firme. E aí eu vou agregando a manteiga e a manteiga vai ajudando a sova da massa. A massa vai ficando mais lisinha, vai ficando mais elástica e aí eu vou chegando num ponto de véu bem legal. Então eu vou fazer isso tranquilamente. Depois que eu coloquei a manteiga, eu vou sovar mais ou menos a massa por mais uns 12 minutinhos, totalizando aí uns 15 minutinhos de sova. Depois que eu sovei mais ou menos 15 minutinhos, eu vou deixar essa massa descansando, coberta com plástico. Cobri com plástico, vou deixar ela descansando por mais ou menos 5 minutinhos. Depois de 5 minutinhos, a massa já ficou pronta e olha só a elasticidade, dá para vocês perceberem como ela ficou muito boa. Ficou maravilhosa. E eu vou fazer o que aqui agora? Agora eu vou tirar um pouco desse ar. Depois que eu tirei esse ar, eu vou dividir essa massa em 8 pedacinhos de 450 gramas. Cada pães aqui vai dar 450 gramas. Depois que ele assar, ele vai dar em média 400 gramas a pesagem desse pão. Olha só, 450 gramas. Eu vou agora retirar da balança e vou bolear esses 8 pães que eu dividi aqui dessa massa. Vamos agora bolear cada pães desse. Depois que eu boleei os 8 pães, eu vou cobrir com plástico. Deixa bem cobertinha para que não resseque a massa. E antes de você bolear também, você já deixa ela cobertinha do lado ali. Aí depois que eu boleei as 8 massas, eu vou descansar ela coberta com plástico por 5 minutinhos. Depois de 5 minutinhos, a massa já descansou, já deu uma descansada, uma desestressada. E agora eu vou começar a modelar. Aqui a primeira modelagem, eu vou fazer um pão retangular, vou dividir a massa em 8 pedacinhos iguais. Vou bolear e fazer 8 bolinhas.
Simples assim, é só bolear e fazer 8 bolinhas. E vou utilizar aqui uma assadeirinha de pão, essas formas próprias para pães. Aqui a minha forma está marcada a medida dela aí. E vou colocar essas 8 bolinhas dentro dessa forma. Olha só como ficou bonitinho, ficou bem modeladinho. Eu vou fazer 2 modelos desses daqui. E agora nós vamos fazer outro modelinho. Vocês viram eu boleando, então eu também já boleei 8 bolinhas para outra massa. E agora aqui eu vou fazer 2 modelinhos desse aqui, ó. Eu vou pegar as 8 bolinhas desse pães, ou melhor, são 16 bolinhas, 8 para cada pão. E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar como se você estivesse fazendo uma bisnaga. Vou amassar as 16 bolinhas desse jeito e vou colocar dentro da forma. 8 bolinhas dessa em cada forma, vai ser 8 tirinhas dessa daí, tá vendo? Fica 8 bisnaguinhas dentro da forma, 3, 6 mais 2, 8. E depois que eu fiz 2 modelinhos daquela, eu também vou fazer 2 modelinhos dessa daqui, ó, com bolinha. Vou fazer 8 bolinhas também e vou fazer 2 modelinhos nessa forma redonda, também deixar para vocês aí a medida da forma, tanto da forma retangular como da forma redonda, que facilita bastante aí o desempenho de vocês para fazer os pães. Aí tem a medida da forma para vocês. E agora eu vou fazer com 2 modelinhos desse aqui. De cada massa dessa de 2 modelos, eu vou tirar 60 gramas de cada massa e vou fazer uma bolinha. E vou colocar ela no centro da forma. Eu vou fazer aqui uma forma redonda também, tá bom? Então eu vou colocar aqui no centro da forma. E essa outra parte da massa que sobrou vai ser mais ou menos 390 gramas. Eu vou dividir em 3 pedaços iguais, 3 tiras. E vou fazer o que? Vou fazer aquelas tranças, sabe aquelas tranças? É ela mesmo. Agora eu vou aqui apertar com as 2 mãos a massa. Eu vou alongar a massa na mesa. E vou fazer isso com as 3 partes da massa aqui. Depois eu vou fazer, e isso eu vou fazer nas 3 partes. Lembrando que aqui eu vou fazer 2 pães desse também, tá? Então aqui eu vou fazer 3 partes iguais dessa aqui, esticando as 3 partes que eu deixei cortadinha, e vou fazer a trança. Todo mundo sabe como faz uma trança, é muito simples fazer. Você coloca uma para lá, uma para cá e outra no meio. São 3 partes iguais e vamos trançar, ó. Joga para lá, joga para cá e vai trançando. Isso é muito fácil fazer. Quem faz aquelas roscas de padaria sabe fazer isso aqui, não tem segredo nenhum, é muito simples fazer. Olha só como que eu estou modelando aí. Agora eu vou pegar e juntar as 2 pontas, tá vendo aqui, ó? Agora eu dou uma esticadinha e junto as 2 pontas, dou uma apertadinha para a massa grudar bem aqui nas pontas e vou agora colocar dentro da forma. E a bolinha que a gente colocamos vai ficar no meio, ó. E vai ficar um pão bem legal depois que assar. Olha só, já está ali dentro da forma a bolinha que nós colocamos na primeira parte. E vamos fazer também 2 modelos desse aqui, tá bom? E o que agora vai acontecer? Agora nós vamos deixar os nossos 8 pães crescer, que foram 2 modelinhos de cada um, dá pra ver, ó, 2 de um, 2 de outro, 2 de cada. Foram 4 retangular e 4 pães redondos. Agora nós vamos cobrir com plástico e vamos deixar crescer por mais ou menos 1 hora. Depois de 1 hora, olha só como ficou a fermentação dos nossos pães. Ficaram muito lindos, vocês vão ver agora como cresceram os pães depois de 1 hora. Agora eu vou tirar o plástico deles e nós vamos pincelar com ovo. Não vou pincelar em todos, eu vou colocar em assadeiras para assar. Nós vamos assar num forno de lastro, tá bom? E aqui vocês vão perceber que eu vou pintar 2 pães redondo e 2 pães retangular. E em 2 pães redondo eu vou colocar farinha. E em 2 pães retangular eu vou colocar farinha com auxílio de uma peneira, como vocês vão ver o processo que eu vou fazer agora. Primeiro vocês estão vendo eu pincelar com ovo 2 pães redondos e pincelei também 2 pães retangular. E aí eu coloquei já farinha no retangular, que não mostrei no vídeo, mas também coloquei do mesmo jeito que eu estou colocando o redondo aqui, ó, com auxílio de uma peneira. Fica muito legal, porque você consegue agregar em cima do pão a mesma quantidade de farinha. Então eu coloquei 2 para cá e 2 para lá, e agora nós vamos levar para assar nesse forno de lastro. É um forno que tem uma pedra embaixo, uma pedra refratária, mas eu vou utilizar a grade, porque eu não preciso de um pão que tenha um salto. Apenas eu quero assar esse pão, e se eu coloco ele na pedra, ele pode queimar bastante mais a parte de baixo do pão. E aqui nesse forno é essencial usar a grade para fazer pão assim, se você não precisa de um salto. E aqui o pão já depois de 25 minutos, olha que maravilha ficou esses pães. Ficaram bem assados, ficaram perfeitos, tanto em cima como embaixo, que eu vou mostrar para vocês, é claro, depois que eu desenformar. E como nós vamos desenformar isso aqui?
Vamos deixar ele amornar um pouco, não vamos deixar ele esfriar na forma, mas vamos deixar ele amornar um pouquinho e vamos retirar da forma para que ele possa esfriar fora da forma, porque se ele esfria dentro da forma, ele acaba umedecendo, pega a umidade da forma nos nossos pães, e isso pode embolorar os pães depois que você embalar. Então olha só como ficou os nossos pães. Agora eu vou desenformar eles, vou colocar eles aqui para esfriar. Vocês podem colocar em cima de uma grade, onde você quiser, mas que não deixe esfriar dentro das formas, tá bom? Essa é uma dica muito legal que eu passo para vocês. Olha só como os pães ficaram perfeitos, muito macio, esses pães ficam maravilhosos. Olha só a maciez que fica esse pão, fica divino, fica maravilhoso. E eu vou abrir um para vocês aqui, eu vou abrir um retangular, esse que eu estou tirando agora aqui, ó. Tá vendo? Eles estão morno, mas dá para vocês ver que maravilha que ficou esses pães, ó. Agora eu vou aqui abrir um meio para vocês. E é legal você fazer um pão assim com bolinha, que ele fica parecendo gomo. Aqueles gominhos, quando você quer tirar, fica perfeito aí para você tirar esse gominho. E olha só que maravilha que fica. E olha só, dá para ver a maciez, como ficou maravilhoso. Agora eu vou pegar também um pão redondo e vou abrir para vocês verem como ficou o miolo por dentro. Olha só que miolo branquinho, maravilhoso. Eu aperto o pão, ó, dá para você ver a maciez dele. Também vou dar uma dica para vocês aqui para embalar. Depois de bem frio, deixa esfriar muito bem. Você coloca em saquinhos e aqueles fechos de araminho que vem um plastiquinho branco, tem outras cores também, você vai fechar com ele. Você pega e coloca dentro do saquinho e aí você vai fechar ele. Se você não tem uma seladora de plástico, você vai fazer isso que eu estou fazendo. Enrola bem a ponta do saquinho e aí é só pegar o fechinho e fechar aí o saquinho de pão para conservar bem ele. Aí você pode colocar a etiqueta e o que você quiser em cima desse pão. Se você gostou desse vídeo, dessa receita maravilhosa, é só se inscrever no canal, ativar as notificações. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Deus é maravilhoso sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Fui! Na esponja eu vou utilizar 300 gramas de farinha de trigo, 45 gramas de fermento para pão. Esse fermento é o fermento biológico fresco, ou você pode utilizar 15 gramas do fermento seco e mais ou menos 180 ml de água aqui para fazer essa esponja. Aqui eu estou utilizando o método antigo, o método artesanal, onde você coloca a farinha na mesa, faz um círculo, adiciona o fermento no meio e vai adicionando água aos poucos e misturando aí, sovando para que todos os ingredientes agreguem e formem uma massa homogênea e enxuta, para que possamos fazer uma boa esponja para fazer esse nosso pão de hambúrguer. E aqui eu vou misturando, eu também vou utilizando o auxílio de um raspador, que isso facilita muito para os padeiros, eles sabem bem disso, você que é padeiro, você sabe bem disso. Esse raspador a gente chama ele de puxa-saco, e depois que vai solvando a massa, eu vou solvar aqui mais ou menos uns 3 minutinhos para que ela fique homogênea. Depois que ela ficou homogênea, depois que eu deixei ela bem homogênea, eu vou pegar o bowl, pode ser um bowl, qualquer um recipiente que você quiser. Aqui eu coloquei o bowl, coloquei um pouco de farinha, também passei farinha na massa. Agora eu vou cobrir com plástico e deixar ela reservada até dobrar de volume. E enquanto ela vai crescer, ela vai dobrar de volume, nós vamos colocar aqui todos os ingredientes na amassadeira, menos a manteiga ou margarina, para que nós possamos fazer o reforço desse pão de hambúrguer. Então aqui nós vamos adicionando na amassadeira todos os ingredientes. Eu sei que você pode depois me perguntar se pode fazer na batedeira. Eu já vou adiantando para que você depois também não precisa me fazer essa pergunta. Eu não aconselho fazer massa de pães, seja qualquer pão, massa pesada, em batedeira. Utilize sempre uma amassadeira, como eu estou utilizando aqui. Agora, se você não tem uma amassadeira, você pode fazer artesanalmente mesmo aí, produzindo na mão. Como eu fiz a esponja, você também pode fazer a massa artesanalmente usando um bowl grande, ou você pode fazer na mesa mesmo, igual eu fiz na bancada ali. E aqui eu vou misturando, coloquei só a metade da água, agora eu vou colocar o restante da água. Vocês vão ver que eu estou utilizando água com gelo. Por quê? Porque uma amassadeira, como ela tem um processo de batimento às vezes muito mais rápido que você bater com a mão, amassar, ou seja, com a mão, é preciso que você coloque água gelada para não queimar aí a massa, para não esquentar muito. Então depois que a massa misturou bem, o nosso fermento, a nossa esponja cresceu, evoluiu, ela dobrou de volume, eu vou agregar ela aqui dentro da amassadeira para que possa agregar na massa. Vamos fechar a amassadeira e vamos misturar aí até o ponto de véu. Assim que chegarmos quase ponto de véu, que misturou bem, que essa esponja
agregou e ficou homogênea junto com essa massa, que a massa começou a ficar lisinha, vocês vão vendo no passo a passo. Isso demora mais ou menos aí uns 5 a 8 minutos para acontecer isso. Nós vamos agregar a manteiga. Nessa fase agora, a gente coloca a manteiga ou a margarina, seja qual você estiver utilizando. Vamos novamente bater aí por uns 5 minutos. E nesses 5 minutos é onde nós vamos chegar aí ao ponto de glúten da nossa massa, para que possamos tirar uma massa perfeita. E aqui ela bateu mais ou menos 5 minutos, de 5 a 8 minutos também, e ela não pode esquentar. Massas ficam aí até mais ou menos 25 graus, tem massa que chega até 29 graus, não deixa passar disso. Se você conseguir trabalhar com ela até 25 graus, ela fica perfeita. E sempre que você utilizar uma amassadeira, nunca retire da amassadeira aí a sua massa com alguma coisa cortante, como faca, um raspador de aço inox. Tire sempre com plástico para que você não estrague sua amassadeira, tá bom? Vou cortar cada bolinha dessa em 85 gramas cada uma, para que nosso hambúrguer fique um tamanho perfeito. E aqui eu vou cobrir com um plástico, porque assim que eu vou boleando cada bolinha dessa, o plástico ajuda que essa massa não resseque, que ela fique sempre úmida. Então é muito bom colocar um plástico para que não resseque a nossa massa. E dá para vocês ver aqui que o ponto de véu ficou perfeito. Agora nós vamos bolear cada bolinha dessa. E eu utilizo aqui um pano desses Perfex bem assim úmido, não com muita água. Você passa um pouquinho na bancada, isso facilita no boleamento. Às vezes a massa está um pouco ressecada, e isso ajuda muito, ó, porque isso gruda, faz com que a massa gruda. Aqui você também pode bolear como eu estou boleando, com as duas mãos, 2 bolinhas. Você vai fazer o seu serviço muito mais rápido. E aqui olha só como fica perfeita, você está dando extensibilidade na massa. E aqui eu vou mostrar de pertinho, olha só. Leva para frente, volta para trás com os 3 dedos e com o dedão você traz para frente, ó. Isso você faz com que a parte de baixo vai pegando extensibilidade, a massa vai ficando lisinha e fica perfeito os boleamentos. Isso ajuda na formação do nosso pão, ele fica mais arredondado, não fica aquele pão muito achatado, tá? Olha só, a massa vai ficando perfeita e ficou perfeita. E olha só como fica bem redondinha e como ele tem uma extensibilidade legal, como ele fica com a sua assim, com a sua parte de cima bem perfeita. E depois que eu fiz todas as bolinhas, vou deixar crescer. Agora eu vou deixar ele crescer, é claro, assim que ele dobrar de volume, eu volto com o vídeo, ó. Voltei com o vídeo agora. E olha só como ficou bonita. A nossa massa ficou perfeita, nossos pães de hambúrguer, com aquela extensibilidade que eu dei na hora do boleamento. Olha como eles ficam perfeitos. E aqui a fermentação de esponja ajuda muito nisso também. Ela fica uma massa mais consistente, muito mais firme. E aqui eu estou passando o ovo por cima. Em algumas eu vou deixar só com ovo e algumas eu vou colocar gergelim. Olha só que bacana, você passa o gergelim assim que você aplicou o ovo em cima com um pincel. Aqui eu usei um pincel de cerdas finas. E aí ficou bacana demais. Agora vamos colocar ao forno e esperar o assamento. Bom, terminou de assar aqui, o forno já apitou aqui, que já está pronto o nosso hambúrguer. Agora vamos tirar do forno e olha só que maravilha que ficou os nossos pães de hambúrguer. Esses com gergelim ficaram lindos, perfeitos, bem macio. É claro que eu vou cortar uns aqui para vocês verem, tanto um com o gergelim como um puro sem gergelim, e vocês vão ver como essa massa é perfeita. Olha só como é macia e olha que pão bonito, o miolo do pão, que lindo que fica, um miolo bem branquinho, bem macio, super fofo para você que trabalha aí com uma casa de hamburgueria. Esse hambúrguer é perfeito, tá bom? E olha só como ficou maravilhosa, bem macio mesmo. Você pode ver que ficou um assamento bem perfeito. Eu posso amassar esse pão e ele volta. Isso é sinal que ficou perfeito aí o nosso pão de hambúrguer. Olha só que maravilha que ficou. Agora eu vou amassar eles. Olha só como ele volta. Se ele não tivesse bem assado, ele não voltaria. E aí é uma massa bem estruturada, bem firme, muito boa. Agora eu vou cortar um sem o gergelim para vocês também verem como ficou por dentro. E olha só. Ela vai e ela volta. Parece uma esponja, né? Fica muito bacana, ficou muito bom esse pão de hambúrguer. Agora eu vou cortar um aqui sem o gergelim. E também vocês vão ver que é a mesma textura por dentro. Ficou magnífico esse pão.
Faça para vocês aí, pode fazer para vocês comer na sua casa, ou para vocês vender, ou para vocês fabricar os seus próprios lanches aí. Então essa foi uma receita que eu trouxe para vocês aqui. Aproveitem, se divirtam aí para fazer esses pães maravilhosos, façam sempre com as técnicas que a gente ensina, que aí ele vai sair perfeito. Use nessa massa a esponja que vai dar tudo certo para vocês, tá bom? Então bora para a receita, aprender essa receita linda e maravilhosa e saborosa? Vem comigo! Tenho aqui todos os ingredientes: açúcar, leite em pó, fermento, chocolate, sal, ovo e óleo. E agora eu vou adicionar aqui a água. Não vou colocar tudo, vou colocar apenas um pouco e assim que, se eu precisar, eu coloco. E também a farinha está aqui. Então agora eu vou misturar. E a manteiga eu coloco por último. Então eu vou mexer aqui. Olha só como chegou a massa. Agora eu vou colocar na mesa e vou sovar um pouco. Vou sovar aqui mais ou menos uns 5 minutos. Olha só que a massa já começou a desgrudar da mão. Sovei aqui por mais ou menos uns 8 a 10 minutos. O manual é assim. Vou colocar a massa dentro do bowl. E agora eu vou adicionar a manteiga ou margarina. Agora vou colocar aqui 100 gramas de manteiga, tá em ponto pomada, ou pode ser margarina. Agora nós vamos sovar novamente. Agregar aqui na massa e sovar aqui primeiro para misturar aqui a manteiga e depois vou colocar na bancada. Ela vai amolecer um pouco a massa, mas é normal, tá? Agora eu vou colocar aqui na bancada e vou continuar sovando aqui. Agora eu vou sovar aqui por mais ou menos uns 8 a 10 minutinhos. É assim mesmo, tá bom? Olha só, cheguei no ponto bom, aqui no ponto de véu, manualmente, tá bom? Então dá para fazer também em casa aí, manualmente. Se você tem uma amassadeira, você pode fazer uma amassadeira. Agora eu vou colocar ela dentro do bowl de novo aqui, do bowl que eu comecei. Vou deixar ela aqui coberta com plástico. Vou deixar ela coberta com plástico aqui mais ou menos uma meia hora. Depois nós voltamos com a massa. Voltamos aqui com a massa, depois de meia horinha, a massa desenvolveu. Agora eu vou colocar na mesa de novo. Olha só como que ela desenvolveu bem. Agora eu vou dividir ela em 4 partes iguais. Cobrir com plástico do lado e modelar elas. Essa vai ser a primeira que eu vou modelar. Eu boleei, agora eu vou dividir em 2. Vou esticar com um rolinho. Abro um pouquinho ela. E aqui eu vou caprichar nas gotas de chocolate. É a quantidade você que decide quanto você quer colocar, tá? Na descrição aí, na receita vai ficar para vocês a quantidade que eu coloquei aqui. Agora vamos enrolar, fazer um rolinho e vamos separar essa daqui, tá bom? Essa aqui nós vamos separar do lado. Pegar a outra parte e vamos abrir também. Não precisa nem colocar farinha nem óleo na mesa, só esticar mesmo a massa. Depois feito isso, eu vou colocar o rolinho no centro dela de novo aqui e vamos enrolar. Só isso, agora vamos colocar na forma e aí colocar dentro da forma, tá bom? Só isso, levar para crescer. Então aqui eu vou fazer 2 modelinhos desse aqui. Agora eu vou partir essa daqui em 2 também. Vou abrir do mesmo jeito.
Então tá aí, 2 modelinhos de cada. Agora é levar para crescer, depois nós voltamos. Olha só como cresceu os nossos pães. Cresceu bastante. Agora eu vou pincelar com o ovo lentamente, porque cresceu bem, o pão ficou bem firme. Agora eu vou colocar umas gotas em cima. Pronto, agora eu vou levar para assar. Olha só como ficaram os pães depois que assaram. Agora eu vou desenformar cada um. Um pão caseiro aí, um pão de forma magnífico. Vem comigo e aprenda a fazer. Vem lá. Nesse pote eu vou colocar a farinha, o fermento, o leite em pó, o açúcar refinado e vou misturar um pouco. Adiciono a água e misturo bem até a massa homogeneizar. Jogo a massa na mesa e vou sovar por 3 minutos para que a massa comece a desenvolver o glúten. Após 3 minutos de sova, adiciono sal e misturo na massa. Sovo por mais 2 minutos até o sal homogeneizar na massa. Assim que homogeneizou, adiciono a manteiga e continuo a sovar por mais 5 minutinhos. Deixo a massa descansar por baixo do pote. Enquanto a massa vai descansar por 10 minutos, vou fazer a segunda massa. Lembrando que aqui é a mesma receita, apenas vou fazer ela em 2 etapas para mostrar para vocês que dá para fazer desse jeito sem forçar muito. Tenho aqui as 2 massas prontas, uma diferença de 10 minutinhos uma para a outra. Vou começar a sovar as massas. Começo pela que já descansou 10 minutos. Vou sovar por 5 minutos. Após a sova de 5 minutos, deixo agora essa descansando e sovo a outra por mais 5 minutos. Após sovar as 2, vou deixar descansar por mais 20 minutos cada uma. Aqui tem uma diferença de 10 minutinhos de sova para a outra. Agora vou sovar essa que já ficou 20 minutos descansando. Vou dar mais uma sova de 5 minutos. Depois de sovar por 5 minutos, vou colocar ela por baixo do pote e descansar mais 10 minutos. Agora vou sovar a outra também por 5 minutos. Depois de sovar por 5 minutos, coloco ela embaixo do pote e deixo também por 10 minutos descansando. Depois de 10 minutos, essa aqui já posso modelar. A outra descansou apenas 5. Enquanto modelo essa daqui, a outra vai ficar descansando por mais 5 minutos. Dá para perceber que uma está maior do que a outra. Aqui a massa está tão maleável que posso abrir ela sem o rolo. Só esticar na mesa com a mão mesmo até chegar ao ponto desejado. Agora é só enrolar como se fosse um rocambole, apertando a massa para ficar bem tensionada. Depois de enrolar, vou colocar em uma forma untada. A forma que estou usando é essa medida aí. Agora vou reservar do lado e modelar a outra. Olha aqui, já está igual a outra. Agora vou abrir manualmente mesmo como eu fiz na outra, para mostrar que conseguimos fazer até sem equipamentos. Olhem só, deixo a massa bem ajeitada na mesa na medida que eu quero enrolar. Enrolo do mesmo jeito que enrolei a outra, deixando a massa bem firme e tensionada. Coloco na forma igual a outra da mesma medida. Agora eu vou colocar as 2 formas dentro de um saco plástico para fermentar. Eu fiz um teste com esses plásticos e o resultado foi excelente. Depois vocês vão ver o resultado. Faço isso com os 2 pães. Lembrando que um tem 10 minutos de diferença para o outro. Levo para fermentar a 27 graus. Depois de 1h30 os pães já cresceram. Agora vou retirar eles do saquinho. Olhem como cresceram. Esse aqui é o que tem 10 minutos a mais de fermentação. Vou retirar agora o saquinho do segundo pão. Dá para ver que um cresceu mais que o outro. Mesmo assim, para fazer o teste, vou colocar os 2 ao mesmo tempo para assar, para vocês verem que os mínimos detalhes fazem toda a diferença no resultado final dos nossos produtos. Vou assar a 170 graus os 2 pães por 26 minutos, em um forno de convecção. Depois de assados, olhem como ficaram. Esse aqui é o pão que teve 10 minutos a mais de fermentação.
ele ficou mais alto que o segundo pão. Esse aqui é o segundo pão, ele ficou mais baixo que o primeiro pão, pois teve 10 minutos a menos de fermentação. Agora eu vou deixar eles esfriarem. Depois de frio, corto os dois pães para vocês verem como ficou. Olhem que pão super macio, ficou fofinho e podem ter certeza que muito saboroso também. Esse é o primeiro pão. Agora eu vou cortar o segundo pão. Nesse, para diferenciar do outro, passei manteiga por cima. Ficou brilhoso. Mesmo tendo um crescimento menor que o primeiro, ficou super macio e super fofinho também. Olhem só, dá para ver ao apertar eles. Fica muito macio. Esse aqui ficou mais alto que o outro, porque teve uma fermentação de mais tempo que esse outro aqui. Por isso, é importante respeitar os processos das receitas. Muita gente não respeita os processos e acaba dando esse tipo para você fazer na sua padaria, na sua confeitaria, aí na sua casa também, se você desejar fazer assim. Então, se você gostou da receita, ainda não é inscrito, fiz o convite lá no começo, se inscreve, ative as notificações e próxima receita vem aí, ó. Se você quiser também deixar aqui embaixo alguma sugestão de receita, pode deixar que a gente prepare para você. Então agora, Deus é maravilhoso, sempre fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima receita, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um beijão no coração de vocês. Tchau, fui!